Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ensino vocês a escrever livros. Pessoal, me perguntaram esses dias como que eu crio um diálogo na história. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando para vocês como a gente cria o diálogo da história. Estou com o meu livro aqui, 1914 Memórias Banhadas em Sangue. E tem um diálogo aqui que eu escrevi e eu gostei demais. É um dos diálogos que eu acho mais interessante. É quando o personagem principal está frustrado, amargurado e Deus resolve conversar com ele. Uma voz sussurrava em meus pensamentos, como um veneno, infrutando em meus pensamentos. Com a luz apagada, segurei uma foto de nós dois, sentados na mesa de jantar dos pais dela. Uma voz calma e suave falou comigo. Frágil humano, eu preciso perguntar algo que pode te machucar, murmurou a voz pela casa. Eu comecei a andar por toda a casa perseguindo aqueles murmúrios. Você anseia pela sua parceira apenas quando ela se vai? Murmurou no telhado da casa. Por quê? Aonde estava esse desejo quando vocês estavam juntos? Havia tanto amor entre vocês? Até quando vai ficar nessa solidão? Pelo que eu saiba, tu é um grande guerreiro, murmurou na sala. Meus dias de guerra já se foram. Cansei daquilo. O que todas aquelas batalhas trouxeram para mim? Eu questionei os murmúrios. Me diga, valeu todo esse sangue em suas mãos? Murmurou na parede da sala. Não valeu nada. Minha vida foi só guerra e sangue por anos, gritei com fúria. Vai ficar aí se lamentando? A voz murmurou no telhado da sala. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Até que perguntei: quem és tu? O que quer de mim? Ela me respondeu rapidamente. Eu sou o que sou. Eu sou teu Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A voz murmurou que tremeu toda a casa. Assustei-me e corri para debaixo da mesa. Vai ficar aí só? A dor que isso causa tem algum valor para você? A voz perguntou para mim com firmeza. Com uma voz baixa, questionei aquela voz. Deus? O que o Senhor quer falar comigo? Agora, porque eu já tentei falar com o Senhor muitas vezes, mas o Senhor sempre se mantinha em silêncio. Deus me respondeu com uma voz serena, mas muito firme. Porque eu te conheço, sei, aquela vez que você falava comigo e eu não te respondia, porque não era a hora e o momento certo para eu te responder. Respondeu Deus para mim. Como assim não era a hora? Com fúria questionei. Conheço o teu coração. Eu te separei mesmo antes de ser formado, meu filho. Aquela vez que você falava comigo, seu coração não estava preparado para o que eu quero de você. Deus falou para mim com uma voz calma. Por que eu? Por que agora então? O que mudou para mim? Me responder agora? Questionei com desconfiança. É chamado para obediência. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordenho. O Senhor teu Deus te exalta sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, Deus falou com grande fúria, com a voz de tom firme. Com medo me escondi, com medo me encolhi mais sobre a mesa. Com medo não consegui falar, meu coração acelerou. E em meus pensamentos perguntei, o que quer de mim, Senhor? Quero que vá para uma cidade, o caminho eu guiarei.
Falou Deus com uma voz suave e calma. Tantas pessoas no mundo, tantas mais fortes, mais sábias, mais preparadas, e o Senhor me quer? Falei com medo. Não é sobre estar pronto, é sobre confiar, confiar em você, sei que fará o que é preciso. Eu ainda estarei contigo em todo o caminho, respondeu Deus. Levantei-me correndo para fora da casa, estava com medo e desconfiado. Não sabia exatamente o que Deus queria de mim, mas resolvi obedecer. Fui até uma estação de trem da minha cidade. Pessoal, para você criar um diálogo da história, não é uma coisa tão complicada. De certa forma é fácil e de certa forma é difícil. Quando você quer criar um diálogo, você tem que saber exatamente o que está se passando com os seus personagens. Nesse diálogo do meu livro aqui, o meu personagem ele está frustrado, está chateado dentro da própria casa dele. Ele está lá dentro da casa dele sem rumo, ele não tem objetivo, ele não sabe o que fazer, ele está dentro da casa dele. E Deus, que é um dos personagens principais da história, quer que ele faça um grande trabalho. Mas Deus viu que ele não tem força própria, não tem vontade, o cara desistiu, o cara está desanimado. Então Deus se obriga a falar com ele. Opa, agora tem que falar com ele. É para ele fazer o que eu quero. Então é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que descobrir o que o seu personagem está fazendo, o que o seu personagem tem que fazer, o que está acontecendo no momento. Se o seu personagem vai conversar com outra pessoa frente a frente, é um pouco mais fácil do que conversar com Deus exatamente na história. Deus sempre se mostra ser um ser muito superior. Sempre você vai escrever Deus se mostrando um ser superior demais, glorioso, superior. Sempre o tom de voz dele é aquela coisa grandiosa, é aquela coisa que tem presença no diálogo. Mas quando você está conversando de um personagem para outro personagem, é mais calma, não tem aquela presença. Só se o personagem for uma pessoa muito importante na história, senão não tem aquela presença. Você fala o que o seu personagem está sentindo. Vamos criar um diálogo aqui agora para vocês verem como que a gente faz. Pessoal, acabei de escrever um diálogo aqui, coisa rápida, coisa simples para você ter uma ideia como a gente cria um diálogo numa história. Meu personagem número 1 e meu personagem número 2. Escrevi aqui e vou ler para vocês. Personagem número 1. Sabe? Falei baixo, com um peso antigo na voz. Eu fui aquela criança que não chorava. Personagem número 2. Como assim? Perguntou, inclinando levemente a cabeça com curiosidade sincera. Personagem número 1. Eu não chorava muito. Continuei com um sorriso fraco, quase amargo, não reclamava, não pedia nada. Continuando o personagem número 1. Eu só resistei por um segundo, como se escolhesse a palavra que não doesse. Eu aprendi cedo a não incomodar. Tudo que dói. Minha voz diminuiu carregada. Eu guardava. Engolia. Respirei fundo, como se ainda sentisse o peso. Resolvia tudo sozinho, sempre sozinho. Isso não parece fácil. Não. Personagem número 2. Isso não parece fácil. Personagem número 1. Não era. Respondi quase num sussurro cansado. Mas parecia mais fácil do que dar trabalho para alguém. Personagem número 2. E ninguém percebia? Personagem número 1. Não. Dei um leve riso sem humor. Na verdade, elogiavam. Diziam que eu era maduro, responsável. Balancei a cabeça devagar, mas ninguém via o que tinha por trás. Personagem número 2. O que tinha? Personagem número 1. Um monte de coisas que eu não sabia dividir.
Falei com sinceridade, crua, medo, cansado, tristeza, tudo guardado. Personagem número 1. Eu cresci assim, sabe? Continuei, agora mais firme, mais carregado, achando que ser forte não era preciso de ninguém. Personagem número 2. Quer pedir ajuda? Acreditava que pedir ajuda era falhar? Personagem número 1. Que eu não desse conta. Tinha alguma coisa de errada comigo. Personagem número 2. E hoje? Personagem número 1. Hoje eu dou conta de tudo. Respondi, durado com exaustão. Resolvo, aguento, sustento. Personagem número 1. Mas parei desviando o olhar. Tem uma parte que não funciona. Personagem número 2. Qual? Personagem número 1. Eu não sei receber. Admito com dificuldade, não sei como confiar. Direito. Pessoal, acabei de fazer uma leitura para vocês aqui. Vai me perdoando se eu falei alguma coisa errada durante a leitura. Mais ou menos assim, quando você vai escrever o diálogo do seu personagem, você tem que colocar a emoção que seu personagem está sentindo na fala. Se ele está com medo, você coloca: falei com medo, falei triste, falei com raiva, falei com voz doce, falei com voz suave. Sempre tem que colocar a emoção que ele está sentindo naquela fala. Não é uma regra geral, mas tipo, dá mais vida à história. Quando ele vai falando, a emoção que ele sente no momento, que é o que dá vida na história. Então, o diálogo não é coisa difícil de você criar. Você tem que saber a emoção que você quer passar nos personagens. Se é um cara com raiva, você tem que sempre colocar que ele está falando com fúria, ele está falando sério ou está falando calmo, mas você sempre tem que colocar que ele tem um ponto de vista dele e a emoção no final de cada fala. Às vezes tem algumas falas que não precisam de emoção, são as falas de pergunta. Perguntei, opa, qual? É, sério? Então, nesse tipo de diálogo, você não precisa colocar a emoção que ele está sentindo, você coloca só eu corria até na esquina. O outro personagem fala, sério? Então, na história você já sentiu que tem uma emoção ali. Você não precisa descrever, mas você sentiu que tem uma emoção ali quando você está na leitura. Então, se é um texto que você quer descrever o ambiente, você não coloca muita fala. Se é um texto que você quer desenvolver os personagens, então você tem que desenvolver fala, tem que criar fala, eles têm que conversar, eles têm que interagir, eles têm que expressar o sentimento deles através da fala. Então, conforme vocês vão adquirindo experiência, vocês vão conseguindo descrever mais o seu personagem sem colocar muita fala. Mas como vocês estão começando, então vocês vão aprender a desenvolver o modelo do seu personagem pela conversa, pela fala, pelo enredo da história que está se seguindo. Então, quanto mais conversa, melhor é para descrever o seu personagem. Conforme o leitor vai lendo a história, ele vai sabendo que o seu personagem ele é forte, ele é firme, ele é decidido, ele é medroso, ele é corajoso, ele é do mal, ele é vilão. Pelos diálogos da história. Conforme ele vai falando, você vai sabendo como que ele é. Se você não quer que seu personagem fale nada, meu personagem fala nada, é um cara mudo. Então, você tem que descrever mais o ambiente, mais o que está acontecendo na história do que a fala. Não, meu personagem tem que ter presença, eu quero que ele esteja agente ali e tal, ele é um investigador. Então você tem que desenvolver muita fala. E sempre nessas horas, a fala é um pouco complicado, porque tem palavras que não é todo mundo que sabe. Então, é mais professores de inglês que sabem de muitas falas, o que deve falar, o que não deve falar. Então, você tem que pesquisar. Eu tenho um vídeo aqui do meu canal que fala sobre pesquisa. Então, você tem que pesquisar o que o personagem fala, o jeito de falar. Você pode colocar o sotaque no enredo da história, o jeito de falar. Um exemplo interessante.
Para quem já leu os quadrinhos da Turma da Mônica, o Cebolinha é sempre um personagem que fala enrolado. Ele esquece o L, esquece o R, esquece o N, sempre. Então, quando você vai ler a historinha, você vê nos balãozinhos, nas conversas, que é escrito do jeito que ele fala. Sempre. Então, quando você vai escrever, se você quer colocar sotaque, você tem que escrever do jeito que você quer. Você quer um cara culto, um cara engraçado, um cara sério, um cara que não sabe falar, um cara que sabe falar. Então é isso que você tem que colocar. Você tem que colocar emoção na palavra, emoção no diálogo. Você tem que colocar sotaque, firmeza. Se é um cara que só fala inglês, então o personagem só pode falar inglês. Os diálogos dele tem que ser em inglês o tempo todo. Pode ter outro personagem traduzindo o que ele fala, ou não pode ter. Ou você pode colocar que ninguém entende o que ele fala. Mas você tem que escrever do jeito que o seu personagem é. Seu personagem tem que ter presença na história. Seu personagem tem que ter objetivo, compreensão e entendimento. O leitor tem que entender o que está se passando com o personagem, o que o personagem está querendo ali na história. Pessoal, é isso. Eu agradeço muito ter assistido até aqui. Se vocês gostam do meu canal, compartilhem, curtam e me sigam.